Vamos ver. Pronto. Ok. Já estamos ao vivo para mais uma live do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Uma casa que em novembro, em 17 de novembro, já estamos próximos, né? 19 de novembro. Tem alguém aí com o celular ligado aí? Já desliguei. Não Pronto. sou eu. Então, uma casa que no dia 17 de novembro vai completar 19 anos de fundação. 19 anos. Eita. 19 anos. Pena que a gente Então, não vai poder comemorar esse ano, né, Acioli? Pois é, a comemoração vai ser virtual. Vai ser virtual, mas assim, presencial vai ser para o ano quando completar os 20 anos, né? Puxa, 20 anos. Aí vai ser um festão. Né? Aí sim, aí a gente vai juntar os 19 anos e os 20 anos. Aí vai fazer uma festa mesmo. Vamos convidar o Castelo Branco, o Valmir Com certeza. Cabeça, a Regina Fialho e o Loyola, a Mônica Thelma e Loyola chegando aí. A Edilene Rodrigues, a Yara Soares, que já conhece a nossa casa lá também. Esse vai ser o povo aí que nós vamos convidar. O nome bonito esse de Yara, viu, rapaz? Nossa Yara, Mãe d'Água. A Mãe d'Água. É um nome indígena. É um nome indígena. E a minha mãe também. E a Mãe d'Água. Pois é, então estamos aqui reunidos, né? Estamos aqui reunidos, né, para terminar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar hoje sobre a necessidade da encarnação. Na semana passada falamos sobre o limite da encarnação. E agora, finalizando o capítulo 4, nós vamos falar sobre a necessidade da encarnação. Isso. Então, a encarnação, todos nós já sabemos, né? E quem estuda a doutrina espírita já sabe, com muita propriedade, que é um dos princípios fundamental da doutrina espírita, a encarnação. É claro que o primeiro princípio que está acima de todos é a existência de Deus. Sim. É Deus. Esse é o primeiro princípio. Mas existem outros. Pluralidade. São 5 pilares, né, que são a base da codificação espírita, né? Na verdade, são vários, né? Mas a gente destaca Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, né? A pluralidade das existências, pluralidade que é a reencarnação, né? A pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das existências, que é a encarnação. Então, existem outros também, né? Além de causa e efeito, ação e reação. São outros tantos princípios, mas os principais são esses mesmos. Né? Então, hoje nós vamos fechar, né, o capítulo 4, que fala exclusivamente sobre a questão da encarnação. Tá bom? Então, já temos aqui também conosco a Edineide, a Adriele. A Adriele está lá, se eu não me engano, está... em Canidé, né? Né? É uma cidade com um clima agradabilíssimo, clima gostoso, serrano, 17, 16 graus. Acredito que esteja isso hoje lá. Pois é. Eu não conheço ainda não. Mas o dia que ela... tô brincando. O dia que ela me convidar, eu vou. Lá chega aos 40 graus, viu? Hoje ela está em Fortaleza, né? Hoje está em Fortaleza. Tá bom, então. Então, uma boa noite para todos. A Ruth aí conosco, fazendo aí anotando aí as perguntas que vão aparecer. E aí, Ruth, como é que estão as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite ao Irã, bem-vindo ao Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. E hoje nós iremos falar sobre a necessidade da encarnação. Estamos encerrando o capítulo 4, que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E encerrando hoje com o capítulo, com os itens 25 e 26. E sejam bem-vindos a todos, que nós tenhamos uma reunião
bem tranquilo, que todos nós possamos absorver todos os ensinamentos do Cristo na noite de hoje. Isso. E aí, olha, boa noite a todos. Antes de mais nada, boa noite a Cioli, boa noite, Ruth. Agradecer pelo convite, né? É sempre muito bom a gente falar de doutrina espírita, falar de Jesus. E como eu gosto sempre de dizer, oferecer a doutrina espírita é como se estivéssemos oferecendo uma rosa. E quando a gente oferece uma rosa a alguém, nós somos os primeiros a ser perfumados. Com certeza. É um filósofo. Você filosofou agora. Gostei. Falou bonito, hein? Mas é verdade. Pois é. Lembrando que a nossa casa ainda está em recesso, né? As nossas reuniões presenciais, né? Estamos seguindo o calendário da Federação Espírita do Estado do Ceará, a FEEC, e existe uma recomendação para que a gente tenha bastante cuidado com essas questões aí do Covid-19. E uma característica lá da nossa casa, quem conhece, né, vai saber o que eu estou falando, as pessoas lá que frequentam a nossa casa já têm uma certa idade, né? Então a gente precisa se precaver e tem pouco espaço, né? O espaço físico é pouco. Então fica até difícil a gente fazer o tal do afastamento, né? Colocar aquele distanciamento seguro para que as pessoas possam ter mais segurança. Então a gente prefere, né, manter a nossa reserva de cuidado para que a gente possa sair dessa todo mundo aí com saúde. Mas logo que as coisas estejam já mais controladas, com certeza nós voltaremos a fazer as nossas reuniões presenciais na nossa casa espírita e também continuaremos com esse tipo de divulgação espírita através das lives, das transmissões pela internet. Porque tem muita gente aí pedindo para que a gente continue e a gente vai continuar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né? Já falamos demais. Vamos começar. Então vamos fazer a prece inicial. Vou fazer a prece agora, depois a Ruth vai ler um trecho do que vamos estudar hoje e logo em seguida passamos a palavra para o nosso amigo Irã Bezerra. Então vamos lá. Vamos aproveitar esses momentos iniciais. Vamos fazer uma introspecção, silenciar a nossa mente para a problemática do dia a dia, para que nesse momento possamos nos sintonizar com mais eficácia com a espiritualidade amiga. Vamos acerenar os corações, esquecer por uns momentos as dificuldades que nos assolam e que sempre precisam da nossa atenção, para que nos liguemos espiritualmente ao nosso Pai Celestial. E assim, acerenados, com a mente aberta para receber os ensinamentos divinos trazidos pela doutrina espírita, agradecemos a Deus a oportunidade da vida. Agradecemos também ao nosso mestre, irmão maior Jesus, a sua companhia fraterna, permitindo que a espiritualidade amiga venha sempre ao nosso socorro, nos amparando e nos intuindo nas melhores decisões para tomarmos nas nossas vidas. Que possamos, através dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, caminharmos na estrada do progresso de forma firme, segura e fraterna, para alcançarmos o reino celestial. Fique conosco, Senhor Jesus, nos abençoando,
nos amparando, hoje e por todo sempre, que assim seja. Assim seja. Vamos lá, né, Ruth, fazer a leitura? Isso. Vou fazer a leitura do item 25, a necessidade da encarnação, é uma mensagem de São Luís, Paris 1859. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso. E é assim que, por subordinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de ser reencarnado. E é então que a encarnação se torna um castigo. E eu deixo aí o restante para os nossos irmãos fazer a leitura em casa e passa a palavra para o nosso amigo Irã. Com você, Irã. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. A alegria de sempre poder estar aqui compartilhando as mensagens edificantes do Mestre Irmão Jesus, à luz da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola. Todo o Evangelho de Jesus tem um ensinamento importante. Cabe a nós procurarmos entender e colocar em prática no nosso dia a dia. E estamos agora, neste momento, encerrando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema principal, como disse a nossa amiga Ruth, ninguém pode ver o Pai se não nascer de novo. E todos os itens desse capítulo nos reporta a um dos 5 pilares da codificação espírita, que trata da pluralidade das existências. Nós, seres humanos, nós somos movidos por questionamentos, e muitos deles dizem respeito à nossa existência. De onde viemos? Para onde iremos? Essas são algumas questões que estão sempre povoando o nosso imaginário. Dessa busca que nós temos de tentar entender a nossa origem e fazer uma associação de todo o conhecimento construído até o dia de hoje. Mas nós passamos muitos séculos tendo como únicos caminhos, quando da morte do corpo físico, o paraíso, também conhecido como céu, morada dos eleitos, para aqueles que tiveram uma vida voltada à prática do bem, ou suplícios eternos, para aqueles que praticaram o mal, que hoje nós conhecemos ainda pelo nome de inferno. No livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que trata da doutrina das penas eternas,
ele nos diz o seguinte no primeiro parágrafo: a crença na eternidade das penas perde terreno cada dia, de tal maneira que, mesmo não sendo profeta, podemos prever o seu fim próximo. Ela tem sido combatido por argumentos tão poderosos e decisivos que parece quase supérfluo ocuparmos-nos dela hoje, bastando que a deixássemos extinguir-se por si mesma. Não se pode, entretanto, esquecer que, por mais caduca que ela pareça, ainda permanece como centro de resistência dos adversários das ideias novas. O ponto que eles defendem com mais ardor, porque é um dos seus flancos mais vulneráveis e porque prevêem as consequências da sua queda. Então, a tese da eternidade das penas, reservada àqueles que infringem as leis do bem e do amor, tanto quanto a existência do inferno, elas não resistem a uma análise mais objetiva. O raciocínio lógico conduz-nos à seguinte reflexão: ora, se o espírito sofre em função do mal que praticou, a sua infelicidade deveria ser proporcional à falta cometida, e não pela eternidade. Nós temos que considerar também que a condenação perpétua não está coerente com a mensagem do Cristo, que nos mostra a sublime justiça e misericórdia divina. Jesus nos deu testemunho da bondade e do amor de Deus, nos afirmando que o Pai Celeste não quer que se perca nenhum dos seus filhos. A razão nos leva a considerar que Deus é, como ensina o Espiritismo, um ser infinito em todos os seus atributos. E não temos como entender o Criador de uma outra maneira. Se Deus não nos fosse apresentado em sua infinita perfeição, poderíamos até entender que existe um outro ser que ele pode ser superior. E sendo o Criador infinito em todos os seus atributos, como eu falei, sábio, justo e misericordioso, não há como acreditar que ele tenha criado espíritos para serem eternamente desgraçados, em virtude de uma falta passageira, provocada evidentemente pelas nossas imperfeições. E como nos mostra a doutrina espírita, nós fomos criados simples e ignorantes, mas com todos os potenciais virtuosos do Criador, que serão desenvolvidos a partir dos nossos esforços. Nós temos que entender que a perfeição é um determinismo divino, ou seja, nós seremos espíritos puros, perfeitos. Claro que não a perfeição de Deus, que é absoluta, mas uma perfeição relativa. Estaremos sempre gravitando na direção do Pai Celestial. Jesus já nos disse: eu e o Pai somos um. Também seremos. Pela vibração, pela sintonia, pelo amor. Nós vamos sentir a imensidão do Criador e da sua criação. Eu já até falei isso em outras explanações minhas, a conversa que eu tive com um amigo. Hoje nós estamos aposentados, na época nós trabalhávamos no banco, e ele era católico, ele é católico, fervoroso, e sabia que eu era espírita. De vez em quando a gente conversava um pouco sobre religião, e num certo momento ele ficou interessado em saber sobre reencarnação, apesar de não acreditar em reencarnação. Não, a gente só vê uma vez e pronto. E começou a fazer questionamento. Eu disse, mas meu amigo, como é que a gente vai um dia chegar no céu que você fala em uma só encarnação, se tem tanta gente ainda com dificuldades neste nosso mundo? Quem tem dificuldade, segundo ele,
vai para o inferno. Aí você acha justo isso? Mas eu fui trazendo argumentos e não estava convencendo. Até que eu disse para ele que nós um dia seríamos puro como Jesus é puro. Assim, aí ele deu uma risada. Como é que você quer ser puro igual a Jesus se Jesus é Deus? Assim, bom, a gente não acredita nessa mesma condição. Deus é o Criador, Jesus é o Filho querido. Para nós é espírita. E nós seremos puro igual a Jesus. E como ele estava questionando demais, para encerrar o assunto, aí eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, até Hitler vai ser puro como Jesus é puro hoje. Aí ele disse, não, vamos encerrar o assunto. Foi o que eu queria, encerrar o assunto, porque eu não tinha como convencê-lo. Porque, na realidade, esta é a verdade. Todos nós, independente do espírito que somos, bons ou maus, um dia chegaremos à perfeição. Todos nós. Claro que uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos chegaremos à perfeição. E nós fomos criados para sermos felizes. Mas somente através das nossas múltiplas encarnações, nos melhorando moralmente, é que atingiremos esta condição. Na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu comentei, semana passada na live do Instituto de Cultura Espírita, no capítulo 3º, que trata das muitas moradas na casa do Pai, se não me engano, o item 16 a 18, que fala dos mundos regeneradores. Santo Agostinho lá nos fala que nos mundos regenerados ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. E eu acrescentei que no nosso atual estágio, no mundo de provas e expiações, nós ainda temos espasmos de felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Mas será que nós, hoje, todos nós entendemos o que é felicidade? Para nós, moradores do planeta Terra, ser feliz, muitas vezes, é ter coisas, ter posses, ter poder, ter pessoas. Então, quando as perdemos, o que é que acontece? A felicidade vai junto. É uma felicidade efêmera, passageira. E o pior, que muitas vezes nós complicamos mais ainda a encarnação. Quando, para atingirmos o nosso objetivo, nós começamos a usar de meios ilícitos, tanto para obtê-los, como para mantê-los. A maioria dos casos de feminicídio, que tem aumentado muito no Brasil nesses últimos meses, elas geralmente começam quando o marido, companheiro, namorado, ele não aceita o término do relacionamento. Ou seja, o que é que acontece? Ele perde a posse do bem-amado na sua visão. E muitas vezes termina em tragédia. E o que era para ser um projeto de felicidade passa a ser dor e sofrimento e débitos assumidos. Pela simples falta da compreensão de que em uma relação não existe donos, mas parceiros, que resolveram seguir juntos naquela encarnação. E quando não é mais possível seguir juntos, cada um segue seu caminho. E muitas vezes essas parcerias terminam por conta do nosso orgulho e egoísmo. Nós temos a opção de escolha para o nosso crescimento espiritual. A dor e o sofrimento ou o amor. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós procuramos a dor. Mas temos a possibilidade de optar. Vejamos o que é que nos diz o Espírito São Luís em resposta a Kardec na questão 1006 do Livro dos Espíritos,
Quando é perguntado se a duração do sofrimento dos espíritos pode ser eterna, os imortais respondem, sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como as crianças mais ou menos precoces. Mais cedo ou tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Então, nós podemos até ficar um tempo parado, sem progredir, por uma encarnação, por um determinado tempo, desperdiçando, nesse caso, o nosso precioso tempo. Mas as leis do Criador, que são perfeitas, começam a agir sobre o espírito. E o determinismo divino nos impulsiona para frente. Até atingirmos o grau de consciência de que fomos criados para alcançarmos a felicidade plena. Então podemos dizer, como está na primeira pergunta deste item que nós estamos discorrendo, podemos dizer então que a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos? Então vamos entender a mensagem do Espírito São Luís, onde ele fala de encarnação e reencarnação. Será que existe diferença? A encarnação é a primeira experiência do espírito no corpo físico. Podemos dizer que é a sua primeira experiência na matéria. É uma tarefa imposta por Deus no princípio da sua existência. Já a reencarnação é o retorno do espírito do plano espiritual em um outro corpo, em uma nova jornada. Então, todos os espíritos fazem o mesmo percurso, não sendo, neste caso, a encarnação uma punição, mas uma necessidade. Porque todos nós partimos do mesmo ponto, construindo a nossa identidade. Como foi dito, nos foi dado o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, sabendo que a semeadura das nossas ações, ela é livre, mas a colheita dos nossos atos, ela é obrigatória. Por isso devemos escolher bem as sementes que iremos plantar. São Luís já nos diz nessa mensagem que todos teremos as mesmas liberdades de ação, sem privilégios. Porque todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Continuando a mensagem de São Luís, ele nos disse, logo à frente, assim: Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Se existe injustiça no nosso mundo, e existe, a causa dessa injustiça somos nós mesmos. A desigualdade que existe entre os homens são traços da nossa imperfeição. E essa desigualdade só irá acabar com o tempo, através do aprendizado das nossas várias encarnações. E não tem como entender a justiça de Deus
sem o processo biológico da reencarnação. Ainda não conseguiram apresentar um argumento racional de evolução espiritual que não seja pelas múltiplas existências do espírito. Até porque fica difícil um ser evoluir ao seu grau máximo, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral, em apenas uma única encarnação. Eu achei bem interessante essa mensagem que eu vi do Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, médium mineiro, que desencarnou em 2002, deixando uma vasta obra espírita através da psicografia de vários espíritos, mais de 400 obras. Ele disse o seguinte: sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo o respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Eu vou até repetir. Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo o respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. E sempre, sempre haverá um novo dia, uma nova possibilidade, assim queiramos. O espírito arrependido das suas faltas sempre encontrará guarita em uma nova oportunidade reencarnatória, sempre. No livro Liberta-te do Mal, de Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, expositor baiano, um dos maiores oradores espíritas do Brasil, quiçá do mundo, ela nos fala, na página 46, que trata da utilidade da encarnação, o seguinte: aqueles que se acumpliciaram com o erro, que se facultaram às ilusões, entregando-se à dissolução moral ou às vinculações com o mal, constatando a dimensão do erro, suplicam um novo renascimento, que lhes permita reparar, corrigir e se recuperar da própria consciência e a consciência cósmica. Quanto maiores forem os gravames, mais rigorosas as rogativas e mais ardentes os desejos de reabilitação. Porque a consciência ultrajada exige mudança de comportamento e adoção de valores mais elevados. Palavra de Joana de Ângeles. Então, o arrependimento é o primeiro passo para a correção do mal que cometemos a alguém. Mas existe, da nossa parte, a necessidade de pedirmos uma nova oportunidade para a reparação do erro, para definitivamente nos livrarmos do peso que carregamos em nossas consciências. Primeiro, nós nos arrependemos. Depois, expiamos as nossas faltas, como forma educativa. Passamos pelos mesmos suplícios que causamos aos outros e depois da expiação resignada vem a prova, mostrando para nós mesmos que estamos livres deste grilhão que nos manteve preso às nossas imperfeições. E aí continua aqui Joana de Ângeles, nessa parte que fala sobre a utilidade da encarnação, dizendo o seguinte: como não dispõe de mérito, face à insensatez a que se entregaram, rogam aos guias espirituais que intercedam por eles, que os apadrinhem na conjuntura, conseguindo a concessão especial de que muito necessitam. Ou seja, apesar da sua grande dificuldade moral, mas diante de um profundo arrependimento, rogam aos benfeitores espirituais para que intercedam por eles em uma nova oportunidade. Chico Xavier, ele gostava de dizer o seguinte: já que estamos encarnados, meus filhos, vamos ficar o máximo possível. É tão difícil encarnar, tanta coisa teve que conjugar.
E ele levou essa máxima ao pé da letra, porque ele viveu 92 anos. Um bom tempo. E anos muito bem vividos. No livro Ação e Reação, que é uma das obras da coleção trazida pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, em um dos seus relatos, ele nos mostra toda uma saga de dor, sofrimento e reparação de Antônio Olímpio. Nesse livro, André Luiz passa aproximadamente uns 3 anos na Mansão da Paz, que é uma casa de auxílio espiritual, que se encontra nas zonas inferiores próximos ali ao nosso lar. Então lá ele tem como mentores o instrutor Druso, que é diretor da instituição, e uma pessoa que o acompanha sempre, que é o assistente dele, que é o Silas. E esse livro ele consta de diversas histórias. Entre elas está o caso de Antônio Olímpio. Logo após o desencarne dos pais de Antônio Olímpio, ele herdou dos pais uma boa fortuna, mas teve que dividir com os seus 2 irmãos, que eram o Clarindo e o Leonel. Mas ele está inconformado com essa ideia de ter que dividir os seus bens com os seus irmãos. Ele achava que o direito era dele e tudo pertencia a ele. Então, em cólera, um certo dia, resolveu chamar os irmãos para uma pescaria. Fez com que eles ficassem bêbados, bastante bêbados, e em um certo momento ele os empurrou do barco e os 2 irmãos caíram no rio e se afogaram. E quando ele chegou ao porto, disse que foi um terrível acidente. Resumo da ópera. Ele, seu filho Luiz, que ainda era criança na época, e a sua esposa Alzira não desfrutaram das posses como eles gostariam. Os 2 irmãos desencarnados tornaram-se seus algozes, fazendo com que Alzira, a esposa do homicida, no caso do Olímpio, ficasse louca e se suicidasse no mesmo rio que aconteceu aquela tragédia. Olímpio também sofreu demais com os seus obsessores, os seus irmãos obsessores. Tão logo desencarnou Olímpio, ele foi brutalmente perseguido pelos seus rivais. O seu filho Luiz, ao herdar a herança, também foi perseguido pelos seus inimigos do seu pai, e quase chegou à insanidade. Mas depois de um longo drama em que é narrado toda a história e também o processo de recuperação dos 2 obsessores, que foi muito complicado, eles trabalhavam juntos, porque esses obsessores eles trabalhavam juntos com diversas entidades malignas. E depois de muito tempo, eles começaram a ser convertidos e aceitaram uma nova reencarnação, tendo Alzira como a mãe. Então, todo um drama familiar, anos, séculos de sofrimentos, por causa de quê? Por causa da cobiça, da inveja, do ódio, da busca pelos prazeres terrenos, não se importando a quem vai atingir. No caso específico que nós relatamos agora, do Antônio Olímpio, o reajuste foi com aqueles que naquela encarnação foram seus irmãos de sangue. Então vejam quantas dificuldades poderiam ter sido evitadas se tivesse seguido uma estrada diferente. Quanto tempo perdido. Tempo esse que fazem uns espíritos se atrasarem tanto em relação a outros. Espíritos que estão sempre na estrada do bem, vão caminhando mais rápido. Mas, mais uma vez,
como mostra a doutrina espírita, sempre há uma oportunidade de mudança. Se nós caímos, tudo bem. A queda existe para todos nós. Mas levantemos e seguimos em frente. Mas tendo cuidado de não cair novamente nessas armadilhas que estão sempre prontas a nos pegar, essas armadilhas de lobos. Elas estão sempre preparadas para aqueles menos atentos. Temos que ter muito cuidado com essas armadilhas. Joana de Ângelo, neste mesmo livro que eu estava reportando anteriormente dela, Liberta-te do Mal, dessa mensagem que trata da utilidade da reencarnação, ela nos diz o seguinte como encerramento deste livro dela. E diz o seguinte: rogar-te antes do berço a bênção da reencarnação no lar, que ora te acolhe, com a família de que necessitas, aquela que não soubestes preservar quando estivestes em teu seio e criastes os embaraços que hoje retornam, exigindo-te a reparação. Aqueles que te hostilizam são os mesmos afetos que te acompanharam anteriormente e suplicastes a oportunidade de recuperação, voltando a conviver com eles, armados contra ti, assinalados pelas lembranças inconscientes dos males que lhe impuseste durante o teu desvario anterior. És feliz, porque conseguistes o ensejo de retornar, agora iluminado pelo conhecimento espiritual que te amplia os horizontes do entendimento, para que te apercebas da beleza da vida em toda parte na qual encontras colocado. Então nós temos que lembrar o que nos diz a resposta da espiritualidade superior, que tá contida na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o que é que se funda o dogma da reencarnação. De tudo que foi falado aqui. O que é que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois nós cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E para concluir, eu trouxe aqui para as nossas reflexões o trecho final dessa mensagem que nós estamos abordando hoje, que é o final do capítulo 4, a necessidade da encarnação, que é um comentário de Kardec. Ele diz o seguinte: Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, lembremos sempre da mensagem de Allan Kardec, que nos diz o seguinte: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e que Deus nos abençoe sempre. E até uma próxima oportunidade. Ok, Irã.
muito bem colocado, a explanação foi muito boa, elucidativa. E aí, Ruth, temos alguma pergunta? Estou vendo o pessoal aqui. Tem uma prima minha, Marilene, lá de Recife, ela está aí, ó, presente aí na nossa live. Minha cunhada, minha cunhada, né? Minha cunhada, a Dita Negreiros, lá de Manaus. Então, o pessoal aí está aí nos prestigiando. E aí, Ruth, alguma pergunta? Sim, nós temos uma pergunta do nosso amigo Valmir Camurça. Ele faz um comentário. Primeiro, ele fala assim, que eu teria uma dificuldade muito grande de aceitar a misericórdia divina sem a reencarnação. E ele pergunta por que as outras religiões têm essa dificuldade tão grande em aceitar a reencarnação. Bom, um certo momento, lá no Instituto de Cultura Espírita, eu fui chamado a fazer uma palestra que falava sobre agora deixa eu me lembrar. No caso da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E na igreja, fora da igreja não há salvação. Ele colocava esses dois pontos. É do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me lembro agora qual é o capítulo. Capítulo 15, né? Capítulo Beleza. 15. Bom, o importante aí é que eu, na hora das minhas pesquisas, assim, eu não acredito que a igreja tenha esse ponto de vista. Eu achava que não tinha esse ponto de vista. Não achava que ele achasse que fora da igreja não tem salvação. Ou seja, todos que estão fora da igreja não estão salvos, né? Porque só estão salvos quem estão naquela igreja. Mas aí eu fui pesquisar e realmente eles têm essa ideia. E aí eu te respondo, Valmir, que eles ainda têm essa dificuldade grande de aceitar por uma questão que é muito nossa, orgulho e vaidade. Como eu falei na exposição, você imagina no momento, e está lá na questão do Livro dos Espíritos, imagine, não, desculpe, no Livro dos Espíritos não, lá no livro Céu e Inferno. Imaginem quando eles aceitarem o dogma da reencarnação. Muda tudo dentro da igreja. Então, o tanto que eles puderem segurar, eu acredito até que ele não tem mais como ficarem acreditando nessa polarização de céu e inferno. Muitos dos fiéis dessa igreja, eu estou falando da igreja católica, da igreja evangélica não, eles aceitam e pronto, não há questionamento. Mas da igreja católica, eles são mais flexíveis. Tanto é que você vê muito católico nas nossas apresentações espíritas, que a gente chama espiritólicos, né? Então, a base da igreja pode não aceitar, mas nós temos muitos irmãos cristãos, católicos, que aceitam. E como disse o Leon Denis, quando perguntaram para ele se o espiritismo seria a religião do futuro, e ele respondeu: eu não digo que será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então aguardemos que logo, logo a gente vai ter dentro dessas igrejas uma ideia mais clara sobre reencarnação. Até o Papa João Paulo II, se não me engano, chegou a dizer que o inferno é um estado de consciência. Isso já é uma mudança. Mas ainda tem uma parte da igreja que é muito arraigada nesses
princípios antigos dele de céu e inferno. Mas eu acredito que futuramente eles vão ter que acreditar, porque para nós espíritas, ou a gente acredita na reencarnação ou a gente não acredita em Deus. Não tem outra possibilidade. Um dia eles vão ter que acreditar também do mesmo jeito. Porque acreditando ou não, como dizia o nosso saudoso e amigo Cajazeiros, eles vão reencarnar. É interessante, né, que essa pergunta do Valmir, né, se a gente for olhar um pouco na história do cristianismo, né, a gente vai encontrar essa ideia da encarnação na própria igreja, no cristianismo nascente. Nascente, sim. Então, a gente só vai encontrar um questionamento sobre a reencarnação no Concílio de Constantinopla. Acho que foi o quinto concílio, né? De 553 anos depois de Cristo. Ou seja, durante 5 séculos, os cristãos aceitavam a ideia da encarnação. É claro que a ideia que eles tinham naquela época não é a ideia que a doutrina espírita nos mostra, com muito mais detalhes, com muito mais situações que nos mostram a misericórdia de Deus. Mas é claro que o que aconteceu naquele concílio de Constantinopla foram os interesses particulares que levaram a essa ideia ser retirada da igreja. E a partir daí começou a perseguição. Mas conforme o próprio Irã disse, a encarnação é uma lei biológica, e ela sendo uma lei biológica, ela é natural. Então, queiramos ou não queiramos, ela existe. É claro que quando Allan Kardec falou sobre encarnação, ele falou no sentido filosófico, porque até então não tinha estudo, nenhum estudo existia sobre esse dogma. Então, Allan Kardec aceitou de forma filosófica, porque a ideia da encarnação é a que mais se aproxima da misericórdia divina. Contudo, olha só, Allan Kardec aceitou a encarnação em 1857. A partir daí, começaram os estudos sobre a encarnação. E hoje em dia nós temos estudos científicos. Tudo bem, alguém pode dizer que mas não é aceita pela ciência. Tudo bem que não aceita, mas tanta coisa não é aceita pela ciência, mas o estudo foi feito de forma científica, de forma rigorosa. Nós vamos ter vários nomes de cientistas idôneos, que não tinham nem religião, alguns tinham religião, tá? Comprovando de uma forma científica, de uma forma estudada nessa questão da ciência, a reencarnação. Quer ver um exemplo disso? De quem tiver curiosidade, que foi o primeiro estudo científico sobre a encarnação, é um livro intitulado Vidas Sucessivas, ou As Vidas Sucessivas, se eu não me engano. Esse livro foi escrito por um militar, um major francês do exército francês, Albert Rochat. Ele, por uma coincidência, por um engano, ele se aprofundou numa questão e ele chegou a vidas passadas dessas criaturas através da hipnose. E outra coisa, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil,
Olha, o Brasil é o maior país católico do mundo. O Brasil, né, tem mais católico no Brasil do que no próprio Vaticano, pela população. Foi feita uma pesquisa, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, perguntando se as pessoas acreditavam na vida após a morte e na encarnação. Olha, pessoal, mais de 70% naquela época, né, há 5 anos atrás, responderam que acreditavam, que aceitavam a possibilidade de um espírito retornar com um outro corpo à sua existência física. Isso é uma maravilha. Então, eu me lembrei disso quando o Irã falou aquela frase de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, um dos continuadores, né, da doutrina espírita, que a doutrina espírita, ela não vai, o Espiritismo, melhor dizendo, não vai ser a religião do futuro, mas sim o futuro da religião. Por que será o futuro da religião? Porque essas coisas que a doutrina espírita estuda, inclusive a reencarnação, é da natureza. Então todos vão aceitar um dia. Se é coisa de Deus, então todos vão aceitar um dia. Agora, por enquanto, como nós vivemos num mundo ainda egoísta, de vaidades, de orgulho, em que a minha vontade tem que prevalecer em cima dos outros, essa ideia vai sendo postergada ao máximo que puder, principalmente com os líderes, aqueles que encabeçam alguma instituição que não quer perder o filão que ele possui. Tá? Mas a ideia da encarnação, hoje em dia, saiu do campo religioso, né? Está no campo científico. E tem várias obras aí, por brasileiros e por estrangeiros, falando detalhadamente sobre a questão da encarnação. Mais alguma, Ruth? Exatamente. Não, sem mais perguntas. Estou tranquilo, né? Isso, tudo tranquilo. Só essa pergunta mesmo e as pessoas agradecem. Pera lá. Tem uma pergunta aqui da Marilene. Marilene, a senhora, acho que é a sua prima, né? Isso, aí ela pergunta aqui. A ressurreição na visão espírita teria o mesmo sentido da ressurreição na visão cristã católica? Ok. No caso, ela deve estar falando da reencarnação, né? Porque nós não usamos esse termo, né? Isso, Tá, então vamos fazer aqui um paralelo entre a ressurreição e a reencarnação, né? A reencarnação, para nós, espíritas, é a volta em um novo corpo. Nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual e numa nova experiência voltamos em um novo corpo. Essa é a ideia da reencarnação. No caso da ressurreição, segundo a Igreja Católica, no fim dos tempos, onde eles acreditam que Jesus retornará, então haverá a ressurreição das pessoas que voltarão para os seus mesmos corpos. Então, eu voltaria para o meu corpo, a Cioli voltaria para o corpo dele. Isso é a ideia de ressurreição, voltar para o mesmo corpo. Agora, fica difícil a gente ter esse entendimento, porque imaginem quantas pessoas, já que as pessoas, segundo as outras crenças cristãs, a gente só vem ao mundo uma vez. Então, se a gente só vem ao mundo uma vez, todas as pessoas que já desencarnaram estão, para elas, no mundo espiritual, aguardando a vinda do Salvador e vão voltar ao seu corpo. Mas
Que corpo? Que corpo que já não existe mais? As milhares de pessoas que já desencarnaram há centenas de anos, como é que voltarão ao mesmo corpo? Então, essa ideia da ressurreição, até onde eu entendo, fica difícil de se sustentar. Para nós, essa é a diferença entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição é a volta ao mesmo corpo que você habitava antes de desencarnar. E reencarnação, para nós espíritas, é a volta ao mundo, à Terra, em um novo corpo, em uma nova família, em uma nova situação. Se podem ser, a gente pode encarnar homem ou mulher, isso é indiferente. Então, essa, para nós, é a diferença entre ressurreição e reencarnação. Se tiver mais alguma coisa para dizer, ou Acioli? Inclusive, nesse capítulo que nós estudamos, tem um item que fala sobre essa questão, logo no início. Fala sobre a diferença de ressurreição e reencarnação. Né? Agora, o que é interessante, a gente não perder de linha, de foco, é que mesmo os judeus, na época do Cristo, né, falando em ressurreição, essa ideia de ressurreição é a possibilidade de um ser que morreu retornar. Olha, aqui como ele diz aqui, com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, como eu havia falado, né? Agora, essa ideia da ressurreição era muito forte, principalmente entre os egípcios, antes mesmo do Cristo. Né? Porque os egípcios, eles tinham essa ideia tão forte de que a sua alma ia voltar depois que eles morressem, que eles se especializaram na questão da mumificação. Para que servia a mumificação? É conservação do corpo. Eles queriam conservar o corpo intacto, para depois, quando a alma voltasse, encontrasse esse corpo pronto para receber a alma. E nós temos a comprovação de que não deu certo. Porque o corpo, mesmo tendo um trabalho, né, de mumificação, ele pode até retardar a sua decomposição, mas ele se decompõe. Porque é da natureza. A natureza vai fazer com que aquele corpo se decomponha, e ele se decompondo, esse corpo se decompondo, ele vai ser absorvido por outros elementos, plantas, animais e até mesmo seres humanos. Ou seja, agora, a ideia da reencarnação, né, ela tem muito mais sentido nessa aplicação da volta da alma ao corpo físico. A mesma alma, a alma não tem 2 vidas, 3 vidas, não. A alma, o espírito, tem uma vida só. Ele é imortal. E ele tem várias existências físicas, mas a alma é uma só. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que ele desencarna, ele vai passar um período no mundo espiritual, né? E depois vai ter que retornar para poder evoluir. Ou seja, o corpo que ele vai voltar é um corpo que vai ser preparado especialmente para ele. Ou seja, é um corpo novo, diferente daquele antigo, preparado para que ele volte de novo à carne. Aí ele vai começar... Novinho, 0 quilômetro. Vai passar pela situação de criança, da infância, a pré-adolescência, da adolescência, madureza, né, até desencarnar de novo. Mesmo jeito. Vai deixar esse corpo.
que vai envelhecer e não vai suportar mais as atividades do espírito. Tá? Agora, o que muitas vezes as pessoas confundem, e inclusive, uma vez eu assisti um programa, aí falando assim, então é muito fácil, o espírito faz o que quer, né? Faz as coisas que julgar legal, maltrata, mata, estupra, aí depois vem num corpo totalmente diferente. Não. Ele vem no corpo novo, mas o espírito tem a sua responsabilidade. Por isso que é a justiça. A justiça de Deus está nisso aí. Ele vem no corpo novo, mas vem para expiar e para provar a sua capacidade, aquilo que ele fez de errado. Não é o espírito novo. Não passa uma borracha na vida do espírito, não. Então, é nesse sentido que a reencarnação ela é muito mais justa. E outra coisa, é a reencarnação, né, esquecendo do Velho Testamento e só pegando uma passagem, uma só, tem várias, mas vou pegar uma passagem só do Novo Testamento, que é aquela conversa que Jesus teve com Moisés e Elias. Uma passagem que Jesus se transfigurou no monte, eu esqueci o nome do monte, né? Ele se transfigurou e surgiram duas personalidades bíblicas, Moisés e Elias. E o Elias, principalmente, houve uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, que estavam com ele, três apóstolos que estavam com ele, e no final dessa conversa, Jesus afirma, ele não pergunta se vocês acham, o que vocês acham. Não, Jesus afirma que aquele que eles conheceram como Elias no passado era o João Batista, que tinha sido decapitado. Isso aí ou não é uma prova de que Elias, o espírito Elias, voltou, né, à carne, reencarnou em um corpo diferente daquele que os judeus conheciam. Inclusive com um nome diferente, de João Batista. Quem tiver curiosidade, depois pega essa passagem no Evangelho de Jesus e leia na íntegra. Jesus afirma que o João Batista, que foi tratado do jeito que trataram ele, inclusive decapitado e colocado sua cabeça numa bandeja e serviu de presente de aniversário para alguém naquela época, aquele ali foi Elias, era Elias. Não tem outra interpretação ali. Inclusive, agora, os próprios discípulos afirmaram isso, né? Ali é a afirmação. O que acontece ali é a afirmação. Outras afirmações referente a essa possibilidade de voltar à vida num corpo diferente está nas epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo são cheias de conceitos reencarnatórios. É claro que a reencarnação, a palavra reencarnação, surgiu com a doutrina espírita. Mas a ideia do espírito voltar à vida, isso aí vem antes de Moisés. Essa ideia é desde dos homens da caverna. É uma das... Depois de Deus, da ideia sobre Deus, a ideia da encarnação é a ideia mais antiga do mundo. Depois de Deus, é a ideia mais antiga do mundo. A gente vai ver vestígios de que os seres, nossos irmãos daquela época, eles tinham essa ideia até mesmo da forma que eles enterravam seus cadáveres. Posição fetal, né? Isso. Até a forma de enterrar os cadáveres demonstram que eles tinham uma percepção de que aquele irmão deles lá, aquele parente, seja lá o que for,
aquele vai voltar. E eles enterravam aquele ser de uma forma como se fosse prepará-lo para voltar à vida. E hoje nós temos essa percepção maravilhosa. Agora, não vamos esquecer, né? A ideia da encarnação foi aceito pela Igreja Católica até o ano de 553. Até o ano de 553. A Igreja Católica aceitava a encarnação. A partir daí, nesse concílio de Constantinopla, que teve um probleminha lá com um dos poderosos, da esposa do poderoso daquela época, não era rei que se chamava, não, tem outro termo. Imperador? Outro termo que... na época, o concílio era os papas. Ah, sim, sim. Faziam com o imperador. Né? Imperador, né? Ou seja, ele era o imperador. Fizeram, né? Fizeram esse concílio de Constantinopla, que foi Constantino, né, que fez, por isso o nome é Constantinopla. Então fizeram esse concílio, né, e a partir desse concílio a reencarnação foi abolida da doutrina católica. Né? Mas a ideia vai perdurando, a ideia perdura. Tá? Se há 5 anos, eu penso assim, agora é um pensamento meu, eu penso assim, se há 5 anos atrás, 70% das pessoas pesquisadas, lá não se falava qual era a religião da pessoa, era só pergunta se ela acreditava na reencarnação. 70% respondeu que sim, há 5 anos atrás, com certeza, hoje está mais do que aquilo que foi respondido. Hoje está maior é o número. Tá? É aquilo que você falou, Irã, com o passar do tempo, as pessoas vão clareando a visão. Né, e vão aceitando com mais facilidade. Vão aceitando com mais facilidade essas ideias. Essa ideia não é revolucionária. A ideia da reencarnação não é revolucionária. Não. A ideia da reencarnação é uma ideia antiga. Né? É uma ideia antiga que vai se aperfeiçoando de acordo com o nosso crescimento intelectual e espiritual. Né? Então, as pessoas vão aceitando mais. Ó, o perispírito. O que é o perispírito? Que a doutrina espírita chama. O corpo é espiritual. É o perispírito. Esse perispírito, surgiu com a doutrina espírita? Não. O próprio apóstolo Paulo de Tarso já falava desse corpo espiritual. Qual era o termo que ele usava? O corpo incorruptível. Ele chamava esse corpo, esse aqui, ó, esse corpo aqui, Paulo chamava de corpo corruptível. Ou seja, vai envelhecer, vai morrer e vai se decompor, corruptível. E nós vamos nascer no mundo espiritual com o corpo incorruptível. Ou seja, o perispírito, que é o corpo espiritual. Ou seja, as ideias, elas são antigas. O que está acontecendo no momento é que nós estamos tendo uma visão mais ampla daquelas ideias. Que eles... o homem pode voltar? Pode, mas como é que isso acontece? Não foi isso que Nicodemos perguntou para o pai dele? Perguntou para Jesus. Para Jesus? Foi isso que Nicodemos perguntou para Jesus. Jesus falou, é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos, mas como, mestre? Como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Como é que alguém pode nascer de novo sendo velho? Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus, em momento algum, não falou que ele estava errado. Ele simplesmente falou, rapaz, mas como? Que você não... Uma coisa que é da terra, é biológico. Imagina quando eu falar das coisas do céu.
Jesus não falou que ele estava errado. Ele simplesmente o questionou. Você não está entendendo isso? Né? Mas o nosso tempo passou, né? Nosso tempo passou. Eu convido as pessoas, né, esses amigos que estão aqui nos acompanhando, a visitarem a nossa página no Facebook e no Instagram. Facebook, Instagram e no YouTube. Então, nós sempre estamos fazendo essa interação. Então, podem fazer suas perguntas, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Pode deixar lá, que pode até demorar, né? Demora às vezes um pouquinho, porque é só eu que trabalho nessas redes sociais do grupo, né? Então, às vezes fica meio atarefado para mim. Mas sempre eu vou respondendo, tá bom? Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Vamos lá. Vamos agradecer. Isso, vamos agradecer ao Irã, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Contamos com a sua volta breve aqui conosco, né, para nos abrilhantar com um novo tema. Agradecer aos nossos amigos que estiveram presentes conosco através da nossa live, os de Fortaleza e os de fora de Fortaleza também, e que nós possamos ter uma boa noite. Obrigada, Virão. Eu é que agradeço ao casal, a Cioli e Ruth, e essa parceria já é antiga, né? Nós, desde os tempos já antigos, e vem se solidificando cada vez mais. O Jaime Hollenberg, ele tem uma qualidade de fazer palestrantes. Fazer acontecer. A grande parte dos palestrantes do Instituto de Cultura Espírita, eles debutaram no Jaime Hollenberg. Fizeram as suas primeiras palestras no Jaime Hollenberg. Eu fui um deles. Então, assim, nós só temos a agradecer, e tem essa parceria, continua lá no Instituto de Cultura Espírita, né? E nós estamos há 2 anos lá estudando todas as quartas-feiras à tarde, a partir das 16 horas, o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu, a Cioli e o Edilson estamos sempre na frente, né, com outros companheiros que vão também fazer as suas colocações. É um estudo muito interessante. E aí a gente acaba sendo aquela grande família, e eu só tenho a agradecer a vocês pela possibilidade de estar aqui nesse momento, e eu espero vir em outros momentos, se Deus quiser. E não vamos esquecer também que domingo tem o Espiritismo em Debate, né, no Instituto de Cultura Espírita. Né? Fernando falou alguma coisa? Não falou nada sobre o tema. Okay. Mas o tema sempre é muito bom, né? Muito interessante. Interessante o debate. A partir da formatação é bem interessante, né? Isso. Todo domingo, a partir das 18 horas, no Instituto de Cultura Espírita do Ceará. Então, para nós encerrarmos a nossa live, de alguém quer comentar alguma coisa, falar mais alguma coisa ou não? Tudo bem, minha filha. Vamos lá. Então, vamos encerrar com a prece final. E, como não poderia deixar de ser, né, a gente sempre explora um pouquinho mais o nosso palestrante. Então, Irã, se você gostaria de fazer a prece? Com certeza, é um prazer. Então, vamos lá. É contigo a palavra. Então, vamos à nossa prece. Pai de infinito amor e bondade, Senhor das nossas existências, ao encerrarmos as atividades da noite de hoje, queremos te agradecer pela imensa oportunidade de estarmos aqui, buscando o conhecimento espírita, esses ensinamentos consoladores, confortadores, esclarecedores, que nos impulsionam a prosseguir sempre na estrada de luz do Pai Celestial. Que possamos estar sempre vibrando com as mensagens de luz trazidas pela doutrina espírita, nos ensinamentos de amor,
de fraternidade, de caridade, buscando a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, para que possamos dar passos mais largos em busca dessa felicidade tão almejada por todos nós. Que a luz, que a paz, que o amor do Mestre querido esteja sempre presente nos nossos corações, nos nossos lares, entre os nossos familiares, em qualquer lugar que estivermos. Nós só temos a te agradecer pela companhia amiga, pelo conforto, pela fé, por estar sempre conosco nesta caminhada. Muito obrigado, Mestre querido. Fica conosco hoje por todo sempre. Que assim seja. Tá bom. Tá bom, então, uma boa noite a todos, né? E até a próxima. Sexta-feira que vem. Obrigada a todos. Né? A gente vai começar o segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5º, Bem-aventurado nos aflitos. Isso. Ok, então. Boa noite. Boa noite a todos.